Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cológica. Hoje tenho o prazer de receber Micaela Oven, também conhecida como Mia, uma pioneira na área da parentalidade consciente em Portugal. Nascida na Suécia e residente em Portugal desde 2001, Mia é expert em mindfulness e comunicação não violenta. É co-anfitriã do primeiro podcast de desenvolvimento pessoal em Portugal, o Inspiração para uma Vida Mágica, e escreveu 9 livros na área do desenvolvimento pessoal. Olá, Mia. Olá, Vera. Que bom estar aqui contigo outra vez. Isso, tá? Tu foste as minhas primeiras convidadas do podcast já quase há 4 anos. E eu devo dizer-te que parte da responsabilidade de estarmos aqui hoje é tua. A sério? E isto porquê? Porque o teu podcast Inspiração para uma Vida Mágica foi um dos meus grandes motes para me começar a interessar mais pelo desenvolvimento pessoal. Por isso, obrigada por isso também. Obrigada. E eu começo por te perguntar, já que o teu podcast se chama Inspiração para uma Vida Mágica, o que é para ti uma vida mágica? Bom, uma vida mágica, a vida torna-se mágica quando nós conseguimos lidar com ela exatamente como ela se nos apresenta, né? Quando eu consigo estar bem no meio das tempestades, quando eu consigo estar bem quando me sinto mal, no fundo. E isso é muito mágico, quando conseguimos aceitar a vida exatamente como ela é, o que não quer dizer que não a queiramos mudar, mas esse primeiro passo é perceber, ok, está tudo bem, e o que é que eu vou fazer? E achas que nós, enquanto adultos, se pensarmos na magia assim como olhar para as coisas enquanto coisas especiais, ou seja, tudo aquilo que a vida nos apresenta, conseguirmos olhar para isso como algo especial. Tu achas que nós, enquanto adultos, às vezes tiramos um bocadinho da magia ao olhar e à vida das crianças? Olha, tenho a certeza que o fazemos. Há uma atitude de mindfulness que é a mente de principiante, que eu adoro. Acho que é assim quando nós conseguimos olhar para as coisas como se fosse a primeira vez, as coisas tornam-se muito mágicas, não é? Aquela sensação de quando vamos pelo caminho que vamos todos os dias, mas de repente reparamos numa coisa nova, que esteve lá sempre, mas nós não tínhamos reparado. Para mim, estes pequenos momentos são muito, muito mágicos, e utilizar isso nos nossos relacionamentos, com os nossos filhos enquanto crescem, com os nossos parceiros, os nossos pais, amigos, essa atitude de mente de principiante torna as coisas muito, muito mágicas. Isso foi assim também dos primeiros ensinamentos que eu bebi de ti, que me ajudaram mesmo muito a olhar para a vida com outro olhar. É mesmo, e mesmo em termos de relacionamentos também, que é não assumir que nós sabemos tudo sobre o outro, não é? Se tivermos a mente de principiante ativada, não ficamos com aquela atitude, não, eu já sei o que é que vais dizer, ou já sei o que é que... E não, é agir com mais curiosidade. Isso, obrigada também por me teres ensinado bem a assumir. Olha, a tua área de especialidade é a parentalidade consciente e quero aproveitar, agora que estamos também na televisão, gostava que tu explicasses aqui, para quem ainda não está muito familiarizado com este termo, o que é a parentalidade consciente? Bom, parentalidade consciente, assim, de uma forma muito simples, quer dizer que nós estamos paramos e pensamos sobre aquilo que queremos e vamos fazer. Tentamos definir umas intenções claras sobre o que nós queremos na relação com os nossos filhos, quem é que queremos ser, o que é que queremos ensinar, e depois escolhemos as nossas estratégias de relação com eles mediante essas intenções. E não só, eu também costumo dizer que a parentalidade consciente é uma parentalidade científica, e temos aqui umas bases de ciência que nos apoia também nas nossas escolhas. O contraste é a parentalidade mais tradicional, que só fazemos as coisas porque sempre se fez assim, sem questionar. Portanto, se tiver que resumir, assim, a parentalidade consciente é uma parentalidade que questiona aquilo que estamos a fazer e escolhe de forma intencional, não é nada permissivo de todo. Tenho que sempre claro. reforçar essa parte. Também te ia perguntar isso, não é? Se a parentalidade consciente é uma parentalidade permissiva. Não, de todo. Porque se nós podemos dividir, se nós falamos em 3 tipos de parentalidade, uma parentalidade mais tradicional, autoritária, é uma parentalidade onde eu como criança, tenho que me esforçar para poder fazer parte, não é? Tenho que me comportar de determinada forma, senão, se calhar, vou ser colocada de castigo, ir para aí fora. Portanto, tem uma parentalidade mais hierárquica, uma parentalidade permissiva, uma parentalidade onde tudo roda à volta da criança. E como o meu grande mestre e mentor Jes Priul, que é um terapeuta familiar com quem estudei, ele dizia que é uma criança que está no centro não se sente parte do todo. E uma criança que é condicionada, ora pertence, ora não pertence, também não se sente
efetivamente parte do todo. E a parentalidade consciente, a ideia é nós sentirmos-nos parte do todo. Os pais continuando a ser os guias, os líderes daquele todo, mas as crianças fazem parte. E quando nós sentimos que fazemos parte, tendemos a querer colaborar mais e contribuir mais. Mas nesse sentido também há uma certa hierarquia presente, não é? Ou seja, não é nós colocarmos ao mesmo nível, ou no mesmo lugar que o nosso filho, não é? Por exemplo, eu estou aqui a pensar em nível do tomar decisões, por exemplo. Sabes aquela coisa de, vamos de férias não sei para onde, e a criança diz, não quero! E há os pais que dizem, ok, vamos cancelar, o que é que queres? Vamos fazer as férias como tu queres. Ou, imagina, no conceito da parentalidade consciente, como é que se lida com uma situação desse género? Então, por exemplo, como esta questão de férias, que não é uma situação assim, é uma situação intermédia, diria aí, não é? Mudar de casa ou mudar de país, por exemplo, seriam decisões que só os pais podem tomar. Mudar de férias depende, ir de férias acho que depende um bocadinho. O que é que nós fazemos? Os pais continuam sempre responsáveis pelas decisões, não é? Colocar essa responsabilidade na criança não é, nem é justa, nem é muito saudável. Agora, podemos ouvir, podemos considerar as suas opiniões, mas o nosso papel como nós que tentamos pelo menos praticar uma parentalidade consciente, queremos fazer uma separação muito clara entre desejo e necessidade. E a nossa, eu até vou dizer uma palavra forte, a nossa obrigação como pais é nutrir e satisfazer necessidades dos nossos filhos. As necessidades de os alimentar, de terem uma boa higiene de sono, de terem uma casa, e as necessidades fisiológicas, mas também as necessidades emocionais. Agora, isso é diferente dos desejos. Eu posso querer comer um gelado, mas eu não preciso de comer um gelado, preciso é de me alimentar bem. Eu posso querer ir de férias para um lado, mas não tenho a necessidade de ir de férias para aquele lado em particular. Tenho a necessidade de conectar com os meus pais, de passar tempo de qualidade, de sentir ligação, de sentir pertença e por aí fora. Portanto, o nosso foco são essas necessidades e não os desejos. Podemos escolher satisfazer os desejos ou não, não é? Às vezes, se calhar, faz sentido, sim, hoje vamos fazer o jantar ao contrário, portanto vamos começar com o gelado, que giro, não é? Mas é uma coisa diferente, mas essa separação é que normalmente quando eu vejo que alguém se torna muito permissivo, que não faz essa diferença entre desejo e necessidade, que é muito importante fazermos. E tu achas que enquanto pais conscientes devemos pôr as necessidades das crianças à frente das nossas próprias necessidades? Não, têm o mesmo valor. Um dos valores que eu costumo falar da parentalidade consciente é o igual valor. Isso no fundo quer dizer que os meus desejos, as minhas necessidades, opiniões, pensamentos têm o mesmo valor que os teus ou dos meus filhos. Isso não quer dizer que vou ter tudo o que quero, mas vou ser considerado e não julgado. E não é? Daí essa pertença do todo é onde as necessidades dos todos fazem parte e têm o mesmo valor. Às vezes as necessidades das crianças vão ser nutridas primeiro, às vezes as necessidades dos pais vão ser nutridas primeiro. Estou a pensar aqui num exemplo prático da minha vida, Mia, que queria partilhar, que é, eu estou separada do pai do meu filho, não é? Portanto, estou com ele semana sim, semana não, temos guarda partilhada e eu, obviamente, que tento organizar a minha vida para conseguir aproveitar nas semanas que estou com ele, claro, dar-lhe mais atenção, das 5 às 9, conseguir deitá-lo, ler-lhe a história e tudo isso. No entanto, isso não significa que eu, às vezes, nas semanas que estou com ele, marque jantares com amigos, ou vou à festa de anos de uma amiga, às vezes 2 ou 3 noites vou a algum lado, arranjo uma babysitter, ou seja, tento que a babysitter venha mais tarde para eu conseguir estar com ele mais tempo, mas vou, e muitas vezes o meu filho fica, não mãe, não quero que tu vás, porque claro, eu quero, e eu digo, não Mateus, isto, assim, para eu estar bem, para ser uma boa mãe para ti, eu preciso deste tempo para mim, portanto, claro, também faz parte da minha necessidade, estou cansada, estou a precisar de ter uma interação social com amigos, e então deixo isso muito claro, e claro que ele fica sempre um bocadinho naquela coisa, não, mas eu quero passar o tempo contigo, disso. Olha, eu consigo reconhecer ou tentar perceber se é a mesma necessidade ou se é outra coisa, não é? Se é... Sim, mas aí o que podemos fazer, não é? Nós temos muitas vezes idealizado que quando eu digo não ao meu filho ou quando eu falo de um limite meu, que ele quase que vai fazer uma vénia e só aí é que está a funcionar, não é? É uma falácia muito grande achar que algo está a funcionar só porque a outra pessoa tem uma boa reação.
não é? E uma das coisas muito importantes na parentalidade, nós percebemos que as crianças têm direito à sua reação aos nossos nãos e aos nossos limites, não é? Só porque o Mateus fica triste e chateado não quer dizer que tu estás a fazer mal, nem quer dizer que estás a comunicar mal ou que está alguma coisa mal. Quer dizer que o Mateus fica triste, só quer dizer isso. Exato. E ele tem esse direito de ficar triste. E tu não precisas de o salvar dessa tristeza. Precisas de acolher. Pois é, às vezes é chato, não é? Queria estar comigo e eu vou sair. É só isso. Exato. E ele, sim, ficou... Tudo bem, está tudo bem. E acho que isso às vezes também não percebemos, porque carregamos uma culpa muito grande e em vez de só, pois é, ele fica com saudades, está triste porque ele ama-te tanto. Tu és a pessoa favorita dele. É natural que ele não vai dizer, sim, mamã, claro, vai-te divertir com as tuas amigas. Eu fico aqui com a babysitter. Não é? Que ilusão. Claro. E esquecemos-nos disso. Eu tive houve uma, na minha festa de anos, que ele às tantas saiu da minha festa de anos, já estava a divertir, mas já era super tarde e não sei o quê, e ele ia para a casa do pai e começou a chorar imenso. E eu às tantas disse, sim, Mateus, eu também te amo. E ele, não, eu também te amo, mas não é isso. Mas ele, tipo, no meio do choro, eu assim, sim, Mateus, eu estou a perceber, eu também te amo e adorava ficar mais tempo contigo. Ele, não, mas foi tão giro, no meio daquilo tudo, ele ouviu aquilo que eu estava a dizer e depois eventualmente aquilo, ou seja, eu acolhi, estive ali ao lado dele, ele a chorar e tudo isso, e depois as coisas foram resolvidas no seu tempo. Tu falaste há bocadinho da parte científica, gostava que partilhasse um bocadinho isso. Então, nós... Há muita ciência no que diz respeito ao desenvolvimento infantil, a criação de relacionamentos, o funcionamento do nosso sistema nervoso. E eu costumo destacar três linhas que são a nossa base na parentalidade consciente. Primeiro é a teoria da vinculação, não é? Que é já uma teoria muito, muito antiga e que tem vindo a ser desenvolvida, mas que no fundo que nos fala sobre os vínculos seguros que nós criamos na infância e que a nossa intenção é que a criança crie um vínculo seguro com o cuidador principal, com o nome fala-se mais em mas pode ser com ambos os pais. E esse vínculo seguro é essencial para o desenvolvimento da autoestima, para o desenvolvimento da saúde mental até dessa criança. E a segunda parte tem a ver com a nossa motivação, como é que nós nos motivamos na vida, pelas coisas, pela vida no geral. E aí vamos buscar a teoria da autodeterminação. E no fundo o que é que, assim muito resumidamente, claro, o que é que se quer dizer é que para eu me sentir motivada na minha vida, para contribuir, para fazer algo, nós favorecemos uma motivação intrínseca e não extrínseca. E uma motivação intrínseca eu sinto quando me sinto capaz, quando os desafios não são assoberbantes, quando são desafios em que assim eu vou conseguir, quando sinto essa sensação de competência, quando sinto que há pertença, não é? Quando há um contributo para o todo, aí também eu sinto mais motivação, uma motivação que vem de dentro, porque esta motivação é valorizada pelos outros, como um contributo para o todo. E depois tenho a parte de escolha e da autonomia, que eu possa sentir que tenho a opção de escolha de fazer as coisas ou não. Isso são as três coisas principais para a nossa motivação intrínseca. E nós, muito na parentalidade, tentamos muito a motivação extrínseca, os prémios, as recompensas, para depois não falar dos castigos e por aí fora, não? Mas nós na parentalidade parece que vamos dos subornos e recompensas, depois quando não funciona tornamos-nos mais, utilizamos as estratégias mais negativas, mas nós queremos muito que a motivação da criança seja uma motivação intrínseca. E depois a terceira parte vem da teoria polivagal, que nos fala do funcionamento do nosso sistema nervoso e também do nosso cérebro. E para nós percebemos que muitas das nossas reações não são de cima para baixo, ou seja, não são escolhas conscientes na minha cabeça que eu depois faço, são reações do meu sistema nervoso, depende do estado do meu sistema nervoso e vou reagir mediante essa interpretação que o meu sistema nervoso está a fazer do ambiente onde me encontro. Assim, um exemplo muito simples, nós
nós temos algo que se chama neurocepção. São assim palavras um bocadinho complicadas. São palavras científicas, isto é tudo científico. A teoria foi desenvolvida por um senhor que se chama Stephen Porges, com que eu tive o super prazer de estudar também. Neurocepção é uma espécie de alarme de incêndio. E os alarmes de incêndio, né, nós temos aqui nesta sala alarmes de incêndio, e eles não vão disparar só quando há um fogo, certo? Eles estão afinados para captar sinais de perigo, né? Sinais de fogo. E a nossa neurocepção também faz isso, está sempre a escanear o ambiente, está a escanear as pessoas nesse ambiente e está a escanear o nosso sistema por dentro. E ele vai estar sempre a avaliar se estamos em perigo ou não, e até avalia se estamos em perigo de vida. Portanto, há 3 opções: segurança, perigo de vida. E mediante essa interpretação eu vou fazer coisas diferentes, não é? Vou ativar o meu sistema de luta e fuga, que quase toda a gente ouviu falar, ou congelar, ou vou continuar na interação social. Portanto, eu aqui agora sinto-me segura. Portanto, eu consigo estar tranquila, calma, consigo te ouvir, consigo ter um raciocínio mais ou menos coerente, consigo me exprimir, consigo aprender, consigo me relacionar. Mas eu só consigo fazer isso quando o meu sistema de interação social está ativado. Se a minha neurocepção disser que não, imagina se eu estivesse aqui super nervosa, teria muito mais dificuldade em te ouvir, tinha mais dificuldade em prestar atenção, em responder às tuas perguntas, não é? Não ia começar a portar-me mal, mas uma criança se calhar ia começar a portar-se mal, porque o sistema está a dizer, estás em perigo, se calhar é melhor fugir. Ok, já percebi. E, portanto, na verdade, a consciência de oferecer esta segurança, não é? Para que a criança não se possa sentir em perigo e ter determinado tipo de reações ou comportamentos. Certo, isso tem a ver com o nosso... Nós podemos fazer isto de muitas formas, não é? Porque tu estás a sorrir para mim, estás a inclinar assim a cabeça um bocadinho. Pois estou. Eu por acaso inclino bastante a cabeça. E isto fazemos muito com os bebés. Quando tu pegas num bebé e olhas para o bebé, assim, o que é que acontece? Os teus olhos começam a brilhar, não é? Começam a estas ruguinhas aqui de lado, que são muito importantes, já agora não devíamos tirá-las. E fazemos assim um bocadinho com a cabeça, baixamos o tom de voz, não é? Fazemos assim uns barulhos mais suaves. E isso tudo são sinais de segurança que nós oferecemos à criança. Achei super interessante agora estás a referir essa questão das rugas, porque na Ecológica tenho um curso de yoga facial e a Paula Sá, que é a minha que é a formadora, as pessoas acham, não, é só para o anti-envelhecimento ou para envelhecer de forma harmoniosa, e ela disse uma coisa, disse, não, também tem a ver com a empatia. E eu, claro, porque quando nós perdemos ou colocamos alguma coisa para tirar as rugas de expressão, estamos a perder a nossa capacidade de empatizar com o outro, não é? Ou seja, se a nossa pele estiver muito esticada, não vamos conseguir gerar empatia dessa forma. É isso mesmo, e não é só empatia, como esta sensação de segurança quando estamos a falar com as crianças, não é? Porque um bebê, uma criança não verbal, são esses os principais sinais de segurança. E não só, não é? Nós também às vezes falamos de uma forma, mas a nossa expressão diz outra coisa totalmente diferente, e todos nós topamos isso. Aquela pessoa, não sei se posso confiar, não é? E tem a ver com estas pequenas coisas. Isso é muito importante. E nós, quando estamos aqui a falar de parentalidade consciente, nós queremos estar atentos a isso, utilizar isso a favor da relação que criamos com a criança. E ajuda-nos também, não é? Estas ideias a compreender melhor o comportamento da criança, porque nós não queremos, não é? Voltando aqui o que é a parentalidade consciente, uma coisa que nós não fazemos é gerir comportamentos. Nós queremos compreender comportamentos para depois podermos escolher as estratégias mais adequadas, de acordo com as nossas intenções e estas ideias da ciência, para podermos perceber que a criança tem aquele comportamento porque tem estas necessidades, o comportamento não é saudável para ela nem para os outros, então como é que podemos influenciá-la para ela ter um comportamento diferente? Claro. Isso pode soar complexo. Sim, mas também tem a ver também com a parte do reconhecimento. É mais do que castrar ou tentar mudar, é reconhecer aquilo que a criança está a ser e a forma como está
como está a agir, não é? Acho Sim, que é um bocadinho e claro isso. que há comportamentos que não são adequados. E quando eu falo de um comportamento não adequado, é quando esse comportamento afeta negativamente as outras pessoas e ou a criança. Claro. Então, esse tipo de comportamento não vou só dizer, não podes fazer isso. Não é nada disso. Que é a tal confusão entre a parentalidade consciente e a parentalidade permissiva. Isso mesmo. Não é? Yeah. Exatamente. Mia, eu queria entrar aqui num tema que nunca falei contigo, por isso, também porque já estou um bocadinho nessa fase. Olha, o Mateus está com 9 anos e eu confesso que estou... às vezes olho para ele e começo a sentir um bocadinho o countdown. Tipo, a contagem decrescente para a adolescência, sabes? Sendo que ele ainda está super na brincadeira. Aliás, tu estiveste com ele, não é? Tu viste, ele ainda está muito nesta parte da infância, não tem nada aquela questão dos miúdos, quer ser crescido, nada disso. E até é bom, eu até tenho uma psicóloga que me disse, Vera, não se preocupe porque hoje em dia também está a acontecer uma puberdade demasiado precoce, portanto até é bom que as crianças, os rapazes brinquem até mais tarde e tenham esta infantilidade até mais tarde. No entanto, tu que tens 2 adolescentes e uma jovem adulta, e uma jovem adulta, não é? Os teus filhos, a tua filha já é uma jovem adulta e tu tens 2 filhos adolescentes. Como é que nós, enquanto pais, nos podemos preparar conscientemente para os desafios da adolescência? Isto é para mim, eu estou na consulta agora. Sim. Eu primeiro tenho a dizer, eu adoro a adolescência, adoro. Todas as fases são boas, se calhar aquela em que estamos é que é melhor, não sei, mas eu adoro a adolescência, acho que é um tempo com tanto potencial. Eu era super parva na adolescência, não estou a brincar. Eu também era, provavelmente também era parva. Os meus filhos, por acaso, não, eles têm assim, às vezes são um bocadinho parvas, mas eu também, portanto há aqui um equilíbrio. E é um período que acho que em que nós podemos realmente usufruir do trabalho que fizemos até lá. E a chave, algumas pessoas não vão concordar com isto e vão achar que é horrível, mas eu vou explicar, que é sermos amigos dos nossos filhos. Se não somos amigos antes, vamos ter esse desafio quando entram na adolescência. Se conseguimos ser também amigos, eu não estou a dizer para sermos apenas amigos, ok? Mas também amigos, vamos colher frutos espetaculares na adolescência. E isso porquê? Porque na adolescência é que a amizade se torna particularmente importante. Eu não estou a dizer para sermos melhores amigos também, porque acho que também não é bem o nosso papel sermos os melhores isso é interessante, amigos. porque às vezes há um bocadinho aquela questão de ok, somos amigos, vá lá, podes-me contar tudo, eu não sei, Mia, se calhar estou errada, mas eu penso um bocadinho de, ok, eu gosto que o meu filho tenha uma confiança em mim, que possamos falar sobre quase tudo, mas também sei que há coisas que não é o meu lugar, e está tudo bem se houver certos assuntos que ele não me queira contar, ou queira falar com outras pessoas e haver essa vontade também. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha intenção é que os meus filhos possam falar comigo sobre os assuntos mais importantes e mais desafiantes, não é? Ou se estiverem in trouble, não é? Se estiverem aí... quero ter o solo fértil para eles sentirem que podem vir até mim. Eu acho que é importante terem outros confidentes também. Nós pais, não acho que é saudável para a relação haver aquela ligação de melhor amigo. Mas um muito bom amigo, sim. Ok, portanto estou de acordo, eu não acho que há assim uma privacidade que também é importante que eles desenvolvam e que nós temos que deixar ir essa parte, que às vezes para alguns pais é claro que é difícil e não sabemos exatamente o que acontece e lembramos-nos na nossa própria adolescência, pensamos, oh meu Deus, não é? Idealizamos um tipo de personalidade que se calhar depois não vai corresponder claro, àquilo que é. E se nós estivermos sempre a tentar puxar informação, a tentar saber tudo, isso não vai jogar ao nosso favor também, portanto, assegurar que há essa base de amizade e... Então isso é trabalhado antes? Eu he trabalhado antes, claro que nunca é tarde demais, mas obviamente temos que trabalhar isso antes. E como é que trabalhamos isso? Quando há há assim muitos momentos determinantes. Eu lembro-me, a minha filha tinha 6 anos, até consigo recordar o sítio, ela estava sentada numas escadas e não sei o quê, e tinha 5 ou 6 anos, já não me lembro, tinha 5 ou 6 anos e ela disse-me assim, oh mamã, eu hoje fui para a casa de banho acho que era com o Gonçalo e demos um beijo
E eu senti assim tudo a parar, tipo, isto é um momento determinante para todo sempre. Eu agora tenho a oportunidade de preparar o caminho para futuras partilhas dela. Depende aqui da minha reação. Portanto, a forma como eu reajo tem que ser muito pensada e consciente. Qual é a minha intenção? Assim, muito rapidamente, a minha intenção é que ela possa contar coisas muito maiores no futuro deste género. Claro. Portanto, é importante não haver julgamento, é importante haver muita curiosidade e naturalidade naquele momento. Portanto, em vez de dizer, não podem fazer isso, és muito nova para isso, procurei fazer, mas perguntar, conta-me mais. E como é que sentiste? Como é que te sentiste? E ela depois desvalorizou muito aquilo, portanto percebi que não era só algo que ela queria dizer. E pronto, mas senti mesmo que foi um momento determinante de uma partilha sobre algo que eu interpretei como íntimo, né? E a minha reação, acho eu que depois, claro que depois teve muitos outros momentos, mas fez com que ela fez questão de, não é, quando teve o primeiro namorado acho que tem feito, essa interpretação que eu faço pelo menos, as partilhas das coisas mais importantes, não é? Para quando precisa de ir a um ginecologista pela primeira vez e por aí fora. Portanto, acho que é muito importante nós prepararmos bem e aproveitarmos estas janelas de oportunidade que a relação nos oferece quando são mais pequenos. E nós tendemos a querer educar muito. E quando partilham alguma coisa, um desafio na escola ou assim, queremos muito ser bons pais, ensinar a maneira correta de agir e esquecemos de ser curiosos. E os amigos são mais curiosos, não são? Sobre a nossa experiência, sobre aquilo que acontece no nosso interior. Portanto, claro que podemos também dar conselhos, mas isso vem muito depois. Estou a adorar ouvir-te, Mia. Estou a pensar um bocadinho na minha experiência também, porque eu lembro-me, com a minha mãe eu não tinha essa proximidade. Eu também não. Eu não tinha essa proximidade, aliás, não chegámos a falar, não falámos sobre a menstruação, sobre nada. Eu lembro, eu tenho uma irmã mais velha, portanto ela também abriu o caminho e ajudava e dizia, não, tens que falar com ela sobre isto. Imagina, eu lembro-me de ter para aí 10 anos e a minha mãe deu-me um livro que se chamava Miúda Fixe e era sobre a menstruação. Tipo, deu-me um livro para não falar sobre isso, tipo, ofereceu-me ali, toma. Eu, pronto, fiquei a olhar para aquilo e era um livro todo sobre ter o período. E eu quando veio o período pela primeira vez, eu não contei à minha mãe. Eu te escondi durante para aí 3 ou 4 dias. Eu só contei primeiro a uma amiga minha. Por exemplo, estavas a dizer aquela coisa de não questionar a parentalidade. Vou fazer porque fizeram comigo. Eu sinto um bocadinho o contrário. Eu como sei enquanto criança as necessidades que eu tinha, eu tento compensar aquilo que não tive um bocadinho. Não compensar, não é? Mas ter alguma consciência de como é que eu me sentia enquanto criança. Agora estou com uma questão que é... O Mateus tem um cabelo enorme e ele detesta cortar o cabelo. E eu lembro-me, enquanto criança, de me cortarem o cabelo e eu sofrer imenso com isso. Então eu respeito imenso o facto de ele não querer cortar o cabelo, sabes? Então acho que... Mas esse exemplo é ótimo, porque além do igual valor, na parentalidade consciente também falamos muito de responsabilidade pessoal. E o cabelo é uma das coisas pelas quais a criança, então nessa idade, consegue mesmo assumir a sua própria responsabilidade. Se quer ou não cortar o cabelo, é a responsabilidade dele. Só que nós queremos muito, não é? Impor as roupas, o cabelo, os amigos, isto e aquilo, as atividades. E há certas coisas que nós, agora falando em preparar o caminho, como estavas a dizer também, nós precisamos de que os nossos filhos saibam assumir responsabilidade pessoal, que saibam dizer que não, que saibam colocar limites, principalmente quando são adolescentes. Então, nós temos que cultivar isso até lá, pelo caminho, não é? Se eu estou sempre a castrar os nãos do meu filho e as vontades do meu filho, não é? Quando ele me confronta de alguma forma, se eu só interpretar isso como mau comportamento e me esquecer que essa capacidade dele proteger a sua integridade é fulcral quando estiver na adolescência e alguém está a propor alguma coisa não muito certa. É. Por acaso estive a ler um livro no outro dia que se chama O Teu Corpo é Teu. É espetacular para crianças, para começarem a conhecer o seu corpo e a perceberem o que é que está certo e não está certo, não é? E a perceberem o poder e a responsabilidade que têm sobre o seu próprio corpo, e recomendo imenso esse livro. Mas olha, um dos meus medos, eu vou confessar, com a adolescência é, ele não vai ligar nenhuma. Sabes, eu quero aproveitar agora, porque senão já deixar de ligar, não vai ligar nenhuma. Sim. Olha, eu também tinha ideias sobre a adolescência, porque a minha referência era a minha adolescência, eu não falava, quase não passava em casa, não
falava muito pouco com os meus pais. Também foi um período onde me afastei muito da minha irmã, que é 4 anos mais nova, tínhamos vidas muito, muito separadas. Eu, pessoalmente, não tenho essa experiência. Eu lembro que estava a dizer ao meu filho do meio, quando ele era muito mais pequenino, e estava assim a sentado no meu colo, num abracinho, e eu dizia, olha, Eric, tu quando tiveres assim uns 15 anos... tu ainda vais-me deixar dar estes abraços e não sei o que. Ele dizia, claro que sim. E eu pensava, yeah, right, não vai... Olha, mas eu agora, faço mesmo com o Mateus. Agora tenho um rapaz acho que ele tem 1,86 m. Uau. Ainda ontem, antes de vir aqui para Lisboa, de manhã, despedimos-nos e ele deu-me assim um abraço tão bom, só que agora eu ponho assim a bochecha no peito dele, né? Maravilhoso. E ele diz, corre tudo bem, mamãe. É assim, um amor. É assim uma coisa... mas também se calhar porque essa é uma das linguagens dele, porque por exemplo o meu filho não é muito só que não era assim. É? Então há esperança. Então há esperança. Não era assim, ele não era muito desse toque, não procurava assim tanto, e agora mas ele aceita-me, eu sou muito mais do que ele, continua a ser, mas é ter isso de um adolescente é qualquer coisa. Olha, estávamos a falar de magia, para mim é essa ligação com a adolescência, onde eles, não é? Ele às vezes chama-me pelo nome e coisas assim, ele é muito brincalhão. Tu disseste, Micaela, Micaela, yeah. Anda cá, Micaela. A mim se calhar vai-me chamar Margarete, imagina. Eu sou Vera Margarete. Às vezes quando faço alguma coisa que ele pede, ele diz, és a maior, Micaela. Muito bom. E temos que aceitar isso também, essa linguagem. Lembro que tenho assim uma história engraçada que não foi comigo, foi uma pessoa com quem eu falei, de uma mãe que descobriu que o filho tinha o número de telefone dela gravado como a progenitora. E ela reagiu super mal a isso, tipo, não, eu estava a dizer, eu acho isso espetacular, então eu acho, não é, vê lá a interpretação, porque o meu filho era perfeitamente capaz de fazer uma coisa dessas, só que eu só ia achar piada, não é? De também percebermos que é a forma deles, não quer dizer que... Mas enquanto mãe também podes dizer, olha, ou seja, ela também... teria esse espaço de dizer, olha filho, eu não gosto muito que me chames isso, dá para mudar. Sim, só que ela colocou uma série de interpretações no meio disto que não eram nada favoráveis para ela, e pelo contrário, eu acho que é mesmo, ele tem a vontade de colocar aquilo na brincadeira. Acho que diz uma coisa boa sobre a relação deles até. E como é que se estabelecem limites na adolescência? Olha, o que é que são limites? Este tema é muito querido e eu quero muito ouvir-te a falar sobre isto. Limites existem para satisfazer necessidades. Limites pessoais existem para satisfazer as minhas necessidades. Limites sociais, tipo os limites que às vezes têm o nome de regra, né? Ou lei, ou norma, existem para satisfazer necessidades de muitas pessoas. Portanto, considera-se aqueles limites que satisfazem as necessidades do maior número de pessoas. Um limite de velocidade existe para satisfazer a necessidade de nos mantermos em segurança, certo? Mas eu também tenho limites pessoais. E os meus limites pessoais são diferentes dos teus limites pessoais. Portanto, eu primeiro, como mãe ou pai, eu preciso estar muito consciente dos meus limites pessoais. E se esses limites fazem sentido mediante as necessidades que eu quero satisfazer. Ou se são só limites que eu estou a reproduzir porque acho que vai ser uma lição que tenho que dar, ou que tem que se seguir essa regra. Mas, por exemplo, eu queria pensar aqui em coisas práticas também, também da fase da adolescência, sei lá, agora o vício dos jogos de computador, dos telemóveis, dos tablets, sei lá, o sair à noite, ou não sei, como é que se comunicam, como é que se gerem esse tipo de regras e de limites? Então, se eu imagina, muito, muito comum, as ecrãs, não é? Os videojogos, vamos utilizar isso como exemplo, que até é um exemplo particular porque implica também aqui muitas vezes vícios, que torna as coisas um bocadinho mais graves, não é? Mas eu como mãe, eu tenho uma necessidade que é proteger o meu filho e contribuir para o bem-estar do meu filho.
e o meu filho também tem certas necessidades que às vezes são colocadas em causa com a prática exagerada de videojogos, seja qual for ali a ideia de exagerado, mas pode ser ele não se movimenta, não socializa fora daí, se calhar não se alimenta bem, são necessidades que ele está a prejudicar com essa prática. Então, o que é que eu vou fazer como mãe? Primeiro, vou falar sobre as minhas necessidades, as minhas intenções com aquele limite. Por exemplo, olha, como sabes, assim, uma das minhas grandes tarefas como mãe é proteger-te e garantir a tua segurança e o teu bem-estar. E às vezes eu percebo que isso para ti, às vezes, tu só achas que eu sou chata, não é? Que eu não percebo nada e assim. Micaela, estás a ser um bocado chata exato, agora. Exato. E estou a reparar que tu estás 5 horas só a jogar e não te levantaste, não bebeste água, não foste à casa de banho, não vieste comer e nem falamos, nem conectamos. Isso é outra coisa que eu quero muito, é conviver contigo. Portanto, o que é que tu achas sobre isso? Eu começava por aí, para poder procurar criar um diálogo. Eu estou-te a ver, Mia, eu estou-te a ouvir a falar, eu também estudei comunicação não violenta, então assim, ela está a usar o processo de comunicação não violenta que parte muito da observação, não é? Certo. Em vez de começar logo a julgar aquilo, estás sempre agarrado aos videojogos, é dizer, olha, eu reparei que hoje jogaste 3 horas e que não tomaste o pequeno almoço e que dormiste, que é o observar os factos, não é? Antes de começar logo a e depois o foco aqui no como é que sempre estou preocupada e também estou triste porque tenho saudades tuas, não é? Portanto, falo de mim, procuro fazer isso sem julgamentos e depois faço este convite de, ok, devolve-me alguma coisa com esta partilha. Claro que eu tenho que assegurar que estou a falar com ele não exatamente quando ele está à frente daquilo, tenho que aproveitar o momento para poder criar um bom diálogo. E depois, a partir daí, para mim, idealmente, o limite é estabelecido em conjunto, este tipo de limite, né? Agora, com os videojogos em particular, isso nem sempre vai dar. E às vezes eu nem estou a falar de videojogos, é também, por exemplo, os vídeos de YouTube, a informação e os perigos que há na... Certo. Porque assim, as redes sociais e isto está tudo desenhado para nós ficarmos... viciados, para ficarmos completamente viciados àquilo, não é? As coisas, a informação vai aparecendo. E há informação que às vezes aparece que é bastante poluente e até perigosa para crianças. Como é que se faz essa gestão? Então, nós temos que saber que tipo de conteúdo que eles consomem. Costuma-se dizer, assim, muito resumidamente, que é importante, quando é que devíamos ficar preocupados? É quando a criança deixa de socializar, principalmente ali com a família, não é? Quando não há a socialização, quando o sono fica muito, muito posto em causa, não é? Quando a criança ou o jovem não dorme o suficiente. Para mim também eu gosto de adicionar o comportamento em si, porque o que é que eu noto muitas horas à frente do ecrã é irritabilidade, impaciência, agressividade. Para mim também são sinais de alerta. E quando a criança não se mexe, que não faz nenhum tipo de desporto, nenhum tipo de atividade física, estas coisas costumam ser assim apontadas como sinais de alerta. E depois temos a parte muito mais do que o tempo, porque o tempo pode ser individual. Para uma criança pode ser meia hora já é demais, para outra, se calhar, olha, consegue aguentar 3 horas, porque está a fazer coisas que são um estímulo diferente. E também os conteúdos, o que é que a criança está a consumir. Eu acho que muitos pais não sabem o que as crianças estão a consumir. Eu não acho que devíamos cuscar, mas temos que ter um diálogo muito aberto. Voltando à ideia do amigo. Com quem é que vais falar mais sobre aquilo que estás a consumir? Com aquele que te quer controlar e julgar e ensinar coisas, ou com aquele que se mostra curioso e é mais amigo? Depois, a partir daí, entra aqui. Se nós não conseguimos, através do diálogo, chegar a algo que achamos que seja saudável para o jovem e para nós e para o nosso ambiente, então há uma diferença entre força protetora e força punitiva. Não é? Uma força punitiva é aquela que castiga.
a força protetora quer proteger, não é? O limite é para proteger, mas nós precisamos sempre de voltar ao diálogo, não é só agora assim nunca mais falamos sobre isso, não é? Portanto, aí principalmente quando estamos a falar sobre estas coisas como os videojogos, para mim é preocupante porque é tão viciante, não é? É como eu não vou ter som com alguém que está viciado em heroína, não vou só dizer, olha, vamos conversar sobre isto, não é? Vou tentar evitar que ele seja exposto à droga. Claro. E é um bocadinho o mesmo, e aí é uma utilização de uma força protetora. Às vezes o que eu noto é que os pais saltam logo para a desculpa da força protetora e esquecem-se da importância desse diálogo que houve antes, e termos um bocadinho de paciência nesse diálogo. Muitas vezes demoramos demasiado até nos começarmos a preocupar. Então já há uma carga muito forte, em vez de termos um diálogo contínuo. Sim, muitas vezes o controle não vai necessariamente ser a melhor forma de proteção. Mia, super obrigada. Estavas a falar do tempo dos videojogos. Nós infelizmente não temos mais tempo para ficar aqui a conversar. Eu gostava muito, mas não dá. Mas vou acabar com a pergunta de sempre. Ver se a resposta é diferente do que foi há 4 anos, porque é normal que mude. Qual é a tua ecológica de vida? Olha, neste momento aproxima-te e cria bons encontros. Acho que vivemos assim num momento em que precisamos de mais aproximação e compreensão e curiosidade para termos bons encontros, mesmo quando temos opiniões diferentes e ideias diferentes. Portanto, acho que a minha ecológica neste momento anda muito à volta disso. Obrigada por este belíssimo encontro, Mia. Obrigada. Vera, obrigada. E assim concluímos mais um episódio do podcast Ecológica. Espero que este episódio vos tenha inspirado a nutrir relações familiares profundas e significativas e a abraçar os desafios da parentalidade com um novo olhar. Obrigada e até para a semana.